Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente tratar um pouquinho sobre a globalização e a formação dos blocos econômicos. Na verdade, quando a gente tem o término da Guerra Fria, os Estados Unidos surgem como a única grande potência que sobrou, né, no mundo. Então, os outros países, para tentar competir com os Estados Unidos, eles começaram a se reunir em blocos econômicos. Sendo que esses blocos econômicos, eles podem ser separados ou divididos, né, de acordo com o que eles permitem você fazer. Tá? O que eles permitem em relação às pessoas e mercadorias, em relação aos recursos. Porque não são todos os blocos que permitem uma livre circulação de pessoas. Tá? Nós temos uma separação dos blocos econômicos. Basicamente, nós temos as áreas de livre comércio, ou zonas de livre comércio, que basicamente eles permitem a livre circulação de mercadorias, de produtos, de recursos, mas as pessoas não podem circular nesse processo. Um exemplo disso é o NAFTA, tá? Que é um bloco formado lá por Estados Unidos, Canadá e México. Tá? Esse bloco ele permite que os produtos e os capitais circulem entre esses países, mas as pessoas não. Tanto que lá nos Estados Unidos existe a ideia de construir um muro na fronteira com o México. Né? Os latinos acabam sofrendo ali com isso, porque não podem circular de um local para outro. A gente tem a chamada União Aduaneira. A União Aduaneira é um bloco que ele coloca taxas, tá? Que por exemplo, a chamada Tarifa Externa Comum, ou TEC, tá? Para os países que não fazem parte. Ou seja, eu tenho um bloco, tá? Tipo o Mercosul, é um exemplo desse bloco, desse tipo de bloco. Eu tenho um bloco, eu não quero que os produtos que vêm de países que não fazem parte desse bloco tomem o meu mercado. Então o que eu faço? Eu coloco uma tarifa extra neles. Então se um país europeu quer vender algum item aqui no Brasil, ele vai sofrer uma tarifação em relação a esse bloco econômico que é chamado de União Aduaneira. Tá? A gente tem também os chamados mercados comuns, tá? Que geralmente o mercado comum está muito associado com a união política e monetária. Porque no mercado comum não é só os capitais e os recursos, tá? Os produtos que circulam. As pessoas podem circular também. O nosso maior exemplo de bloco nesse aspecto é a União Europeia. A União Europeia ela é formada lá pelo Tratado de Maastricht em 92, tá? Então, e ela vai se alongar até hoje, né? Hoje em dia aí ela está passando por uma crise aí de saída do Reino Unido, posso até falar um pouco sobre também, mas a União Europeia ela trata desses assuntos permitindo que não só as mercadorias e os capitais circulem, eles permitem que as pessoas circulem. Quem tem o passaporte europeu pode circular entre esses países, tá? Hoje em dia, uma das crises, né, em relação à União Europeia está relacionada a essa circulação, essa livre circulação de pessoas entre os países que fazem parte desse bloco econômico. Tá? Além disso, na União Europeia tem um outro detalhe, que é a moeda única. Tá? Isso é chamada União Monetária, União Política e Monetária. Então, a União Europeia é como se tivesse todas as características dos outros blocos reunidas em um único bloco. Tá? A União Europeia, em termos econômicos, é muito forte. Tá? No momento, ela está passando por uma crise. Lógico, tem uma crise agora relacionada a essa pandemia do coronavírus, mas ela já vinha passando por uma crise relacionada à questão dos refugiados. Muitos países não queriam receber. E muitos países também, que fazem parte da União Europeia, não queriam ajudar ou socorrer países que estavam em crise financeira. Alguns países que passaram por crises duras, como a Grécia, Portugal, os países da União Europeia, os líderes, né, não queriam socorrer. Reino Unido, Alemanha, França, tá, não queriam socorrer esses países. Então, hoje a União Europeia passa por esse momento que é chamado Brexit, que é a saída do Reino Unido. Né? Essa saída está relacionada ao desejo, né, do Reino Unido em não receber pessoas de outros países dentro do seu território. Está relacionada também à questão econômica, a perda da liderança um pouco para a Alemanha, né, que teve um crescimento econômico grande. O Reino Unido também já não seguia a questão da moeda única, né? Eles não utilizavam o euro como moeda oficial, tá? Eles usavam as libras, né, esterlinas lá como moeda oficial.
Então, esses são algumas causas relacionadas a esses blocos econômicos. E nós temos aí os blocos hoje em dia, né, que na verdade são considerados blocos, mas na verdade não tem um acordo assinado entre esses países, né, que é o chamado BRICS, que seriam os países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles realizam, né, eles têm alguns acordos comerciais, mas isso não chega a ser um bloco econômico, apesar de ser tratado como. Tá? Não existe um acordo assinado entre eles para tarifar produtos dos rivais, não existe uma livre circulação de pessoas, até pela distância entre eles também, para ter uma livre circulação de pessoas ficaria complicado, né? Então, em relação aos blocos econômicos, sempre tem em mente o seguinte: as uniões aduaneiras, tá? Que geralmente elas criam uma tarifa externa para quem não é do bloco. A gente tem as zonas de livre comércio para livre circulação de mercadorias. Nós temos os mercados comuns, que geralmente estão associados com as uniões políticas e monetárias, que é o exemplo lá da União Europeia que eu falei antes, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.